Muito bem, então hoje é a aula 5 de Introdução à Economia, e o conteúdo da aula 5 é, certamente, o capítulo 5, Escolha do Consumidor, do livro Análise Econômica de Saporto e Pereira. Tudo bem que esse aqui é o conteúdo de hoje, mas ainda ficou faltando um pedacinho do capítulo 4 do livro, as aplicações de oferta e demanda. Nós falávamos sobre elasticidade na semana passada, então ficou faltando ainda algum conteúdo. E eu vou direto para o slide 36. Esse conteúdo que falta são os slides 36 até 42, tá? A relação entre elasticidade e receita. Muito bem, vou começar a falar isso, só relembrar algumas coisas. Primeiro, relembrar que elasticidade é, por definição, a mudança percentual, aliás, recomeçando, elasticidade preço da demanda, é que existe dois tipos de elasticidade. Elasticidade preço da oferta e elasticidade renda da demanda, o qual essas duas a gente não vai pular aqui, mas eu convido a dar uma olhada no texto para esses dois conceitos. O que a gente vai focar é realmente na elasticidade preço da demanda, que é a mudança percentual na quantidade demandada dividida pela mudança percentual no preço. Então, mudança percentual na quantidade demandada é quantidade demandada final menos inicial dividido pelo inicial vezes 100%. Mudança percentual no preço. Preço final menos preço inicial dividido pelo preço inicial vezes 100%. Sempre que você tem mudança percentual em alguma coisa, é isso. Final menos em alguma coisa, qualquer variável, né? É o final menos inicial dividido pelo inicial vezes 100%. Aí você vai ter mudança percentual. No caso, são essas duas mudanças percentuais, uma dividida pela outra. A ideia é que, se variar o preço para cima ou para baixo, como que varia a quantidade demandada, né? Então, a gente viu que se o preço aumentar, a quantidade demandada cai. Mas em quantos por cento? E é esse cálculo que dá a elasticidade, tá certo? Então, se o preço cair, a quantidade demandada sobe, porque os dois vão na direção inversa, conforme foi já falado também. E aí, por conta disso, como eles vão na direção oposta, o que está aqui embaixo e o que está aqui em cima, a elasticidade ela é sempre negativa, porque um número positivo dividido por um número negativo sempre dá um número negativo, né? Lembrando aí dos velhos tempos da matemática. Então, é isso, essa mudança percentual. Aí a gente fez esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, o sorvete aumenta de preço de 2 para 2,20. E, por conta disso, a quantidade demandada por sorvete cai de 10 toneladas para 8 toneladas. Quanto que é a elasticidade nesse caso? Então, está aqui, ó, preço final menos preço inicial sobre preço inicial vezes 100%, embaixo. E em cima, quantidade demandada final menos inicial sobre inicial vezes 100%. Lembrando que era 10 e caiu para 8, então ficou 8 menos 10 sobre 10 vezes 100%. Aí você tem duas porcentagens, menos 20 em cima e menos 10 em cima. Dividido uma pela outra dá menos 2 na elasticidade. Então, a elasticidade, como eu disse, é um número negativo. Outra coisa que a gente falou é demanda elástica comparado com ou demanda inelástica. A demanda é elástica quando ela cai bastante, né? Quando você tem uma mudança no preço, a quantidade demandada ela cai mais fortemente que o preço, que é justamente esse exercício aqui, com esse exemplo. Quando o preço aumenta em 10%, ele cai em mais que 10%. No caso, caiu em 20%. Então, menos 2. Nesse sentido, uma demanda elástica é um número menor que menos 1. Então, menos 2, menos 3, menos 4, qualquer número menor que menos 1. Já a demanda inelástica, aquela que responde uma queda de preço, mas responde menos fortemente. Né? Ela responde mais, numa porcentagem menor. Então, se fosse, por exemplo, 0,2, aqui seria, então, ao invés de menos 20, seria 2%. Por exemplo, então, se aumentou em 10% e caiu só 2%, então 2 sobre 10 dá menos 0,2. Uma demanda inelástica. E aí eu falei exatamente nesse slide aqui, isso, que a elasticidade menor que menos 1, que é o caso da demanda elástica, ela responde bem fortemente, tá? Então,
preço aumenta, quantidade cai para caramba. Agora, ela é inelástica quando o preço aumenta e a demanda cai pouco, cai percentualmente menos. Então, vai ser um número maior que menos 1. Na verdade, vai ser um número entre 0 e menos 1, sempre. Então, menos meio, menos um quinto, menos 20, 0,2, esse tipo de coisa, tá? Então, é isso, demanda elástica e inelástica. Aí, outra coisa que a gente falou também é que a demanda, a elasticidade da demanda tem a ver com 3 coisas. Para você saber se a demanda é elástica ou inelástica, depende dessas 3 coisinhas aqui. Primeiro, se o bem é necessário ou se o bem é supérfluo. Segundo, se existe substitutos próximos para você, né, substituir, caso você queira mudar a demanda de um produto para outro. E também a questão do horizonte do tempo. Então, nós vimos que demanda elástica quando o bem é supérfluo. Tá, nessa primeira pergunta aqui. Quando o bem é supérfluo, demanda elástica. Supérfluo é aquilo que dá para eu passar sem, consigo me virar. Então, me virar sem, eu continuo vivo, né? Lembrando disso. Quanto que um bem necessário, aí a demanda é inelástica. Tá? Comida, remédios, consulta médica, tudo isso é de bens inelásticos. Tá? Então, são bens necessários. A elasticidade a demanda é inelástica. Já no caso dos supérfluos, a demanda é elástica. Então, o celular, se ele aumentar de preço em 10%, a demanda provavelmente vai cair mais que 10%. Tá? A não ser que, enfim, as pessoas comecem a achar o celular um bem necessário, que não dá para ficar sem, porque precisa se comunicar, precisa disso para, enfim, para fazer as várias coisas da vida diária. Né? Quando isso acontecer, o celular pode virar um bem necessário, nesse sentido. Disponibilidade de bens próximos, substitutos próximos. Se você tem substitutos próximos, por exemplo, carne de boi versus carne de frango, se o preço aumentar do frango, você tem vários substitutos. Né? Carne bovina é apenas um deles. Tem carne de porco, carne de peixe e até dieta vegetariana, né? Tem outras comidas. Então, você tem substitutos. Então, a demanda tende a ser, neste caso, elástica. Quanto maior o número de substitutos, mais a demanda tende a ser elástica. Quando menor o número de substitutos, então, por exemplo, celular, eu não tenho muito substituto, né? Vou trocar o celular por quê? Por e-mail, pelo computador, pelo telefone tradicional, telefone fixo, já não tem mais tantos substitutos assim do celular. Então, por isso que ele tende a começar a ter uma demanda mais inelástica, certo? E o horizonte de tempo, certo? Quanto mais você tem tempo para se dispor, mais tempo disponível para poder arrumar uma resposta, a sua demanda tende a ser elástica. Então, por exemplo, se você quiser comprar passagem de um avião para amanhã, você tem só entre amanhã ou entre agora e amanhã para contratar a passagem e vai ter que pagar o preço que as pessoas estiverem te oferecendo, né? Isso se tiver passagem disponível, tem isso também, né? Então, o horizonte de tempo não é muito grande, não dá para você planejar. Agora, se você vai tirar férias mês que vem, ou até daqui a 6 meses, ou um ano, dá para você ter bastante tempo para planejar, comprar passagem agora por um preço barato, por exemplo, ou programar viagem de carro ou de ônibus. Quanto mais tempo você tem disponível, mais a demanda é elástica. Quanto menos tempo você tem disponível, por exemplo, de novo, tem que viajar hoje ou amanhã, tenho pouco tempo, então vou ter que aceitar o preço e a minha demanda é inelástica. Aí nós fizemos uns exercícios também sobre isso, sobre demanda elástica e inelástica. Só ficou faltando para essa discussão isso daqui. Então, essa parte pula, essa questão aí entre os slides 36 e 42, que é a inclinação da curva de demanda, ou seja, se a curva ela é mais elástica, portanto, bastante inclinada, ou inelástica. Né? Isso afeta como a elasticidade mede essa resposta, né? Ela vai ter a ver com a inclinação da curva de demanda. Primeiro, antes de explicar isso aqui melhor, vamos falar do conceito de receita total.
que, aliás, é um conceito bastante importante em contabilidade, né? Receita é o que as firmas recebem. E o quanto que uma firma recebe pelas vendas dela? Depende exatamente disso aqui, né, dessa definição. A receita total que uma firma recebe é o preço do produto vezes a quantidade de itens que você vendeu por aquele preço. Então, se eu tenho aí, sei lá, 1.000 celulares, cada um eu vendi por R$ 1.000, então 1.000 vezes 1.000, aí 1.000.000 vai ser a minha receita dessa venda. P vezes Q, preço vezes quantidade. Então, receita total, a definição é essa, PQ, tá? P vezes Q. Muito bem. Então, olha que interessante. P vezes Q, ele nada mais é do que um retângulo. Por que é um retângulo? Porque eu estou multiplicando duas coisas. P vezes Q. Então, eu posso chegar e fazer exatamente isso. Um retângulo, em qualquer ponto da curva de demanda, eu posso ver aqui, marca esse ponto aqui, por exemplo, na curva de demanda. Ou seja, se o preço for R$ 4,00, eu vou conseguir vender 100 unidades. Se o preço for um outro aqui em cima, por exemplo, aqui o preço for, sei lá, 5, eu vou conseguir vender um pouco menos de unidades. Em cada ponto de uma curva de demanda, eu vou ter sempre um P vezes Q, tá certo? Então, veja, nesse ponto aqui o meu preço é 4 e meu ponto é 100. Então, qual que é o P vezes Q? Uai, multiplica preço 4 que 100, então é que se eu tiver, por algum acaso, nesse ponto aqui, eu vou ter de receita R$ 400. Como é que eu sei? Porque nesse preço aqui eu vendo 100 unidades, cada uma por R$ 4,00. Então, 4 vezes 100 vai dar a receita total. Então, vai para um outro ponto, por exemplo, aqui. Aqui o preço vai ser, eu vou chutar, sei lá, aqui 3 e 150 de quantidade. Então, 3 vezes 150 vai ser 450 de receita. Tá? Então, eu queria explicar isso primeiro, que qualquer ponto na curva de demanda você tem uma receita, que é o preço vezes a quantidade. Beleza, o que eu faço com isso? Bom, tem a ver com o seguinte, todo retângulo tem uma área. Vocês lembram lá da matemática simples? Qual que é a área desse retângulo aqui? Não é justamente base vezes a altura do retângulo? Então, é isso. Se eu estou nesse ponto aqui, a altura é R$ 4,00 e a base é 100 unidades. Então, 100 vezes 4, né, que é o 4 vezes o 100, dá 400, que é justamente o PQ. Então, a área sobre a curva desse ponto que você marca vai ser a receita que você recebe. Se por algum acaso o preço fosse mais para cá, o ponto seu na demanda fosse aqui, tá? Por exemplo, R$ 3,00, e aqui estivesse vendendo, sei lá, 150. A minha receita ia ser a área desse retângulo imaginário que eu estou mostrando para vocês aqui. O retângulo que vai desse ponto até aqui, 3, e desse ponto que vai até aqui embaixo, 150. Então, a receita seria 450. Seria o retângulo debaixo da curva. Então, isso sempre acontece. Por quê? Porque P vezes Q é uma multiplicação, é um retângulo, né? Então, quando ele forma um retângulo e a área do retângulo é igualzinho à receita total. Tá, até aí, tudo bem, e daí? O ponto é que, sempre que, e aí que vocês têm que entender com esses dois exemplos, esses dois slides aqui. Primeiro esse, sempre que a sua demanda for inelástica, quando você aumentar o preço, a sua receita total aumenta. E quando a sua demanda for elástica e aumentar o preço, a receita total diminui com esse aumento de preço. Vou falar de novo. Quando a demanda é inelástica, portanto, eu preciso muito do produto, portanto, se aumentar o preço, eu vou até diminuir o consumo, mas bem pouco. Então, se eu tiver uma demanda inelástica, o que vai acontecer é que eu vou ter um aumento de receita no final. Como que eu sei isso? Porque aquele aumento de preço, ele faz cair pouco a quantidade demandada. Então, ele vai proporcionalmente cair menos do que o aumento de preço. Então, o que eu, na verdade, estou querendo dizer é o seguinte, o P aumenta, o Q cai,
mas ele cai menos, cai pouquinho. Então, o P vezes Q aumenta. Vou provar com um exemplo. Veja esse exemplo aqui, ó. Faz de conta que o preço aumentou de 1 para 3. E faz de conta também que a receita, faz de conta também que a quantidade caiu de 100 para 80, que está aqui no exemplo. Olha lá, de novo, hein? O preço era 1, quantidade era 100. Aí o preço aumentou para 3, a quantidade caiu para 80. Como é que eu sei que, nesse caso, a demanda, se ela é elástica ou inelástica? Uai, calcula para mim, usa a definição de elasticidade. Elasticidade é mudança percentual na quantidade demandada dividido pela mudança percentual no preço. Então, vamos escrever isso. Então, vamos lá. Olha o exemplo aqui. O preço aumentou de 1 para 3. Elasticidade é igual a esse negócio aqui. O preço aumentou de 1 para 3. Então, o preço final é 3, o preço inicial é 1, dividido para o preço inicial 1, vezes 100%. Beleza? E a quantidade demandada? Era 100, virou 80. Então, a quantidade final é 80. Quantidade inicial, 100. Dividido pela quantidade inicial, 100. Isso aqui está horrível, né? Está parecendo 160, na verdade é 100. Isso daqui vezes 100%. Vezes 100%. Calcula para mim. Tenta menos 100. Oi? Menos 0,1. Menos 0,1. Vamos ver. Aqui em cima deu 80 menos 100, dá menos 20 dividido por 100, dá exatamente menos 0,2. Não. 20 sobre 100 dá 0,2. É isso? Isso. Vezes 100 dá menos 20%. 80 menos 100, menos 20. Dividido por 100 vezes 100 vai dar menos 20%. Então, a quantidade caiu em 20%. Preço. Três menos 1, 2. 2 sobre 1, 2. 2 vezes 100, 200%. E como você disse, de fato, menos 20 dividido por 200 dá menos 0,1. E como vocês sabem, um número maior que menos 1 é uma demanda inelástica. Demanda inelástica. Exatamente. Então, aí vamos voltar lá para o slide. Demanda inelástica significa que, quando o preço aumenta, a receita aumenta também. Voltando ao slide explicativo, quando você tem demanda inelástica, o preço ele aumenta, certo? E a quantidade cai pouco. E assim a receita vai acabar aumentando. Eu vou provar para vocês. Receita não é a área sobre a curva, não é o retângulo? Não é o retângulo receita? Então,
Receita é o retângulo. Preço inicial, 1. Quantidade inicial, 100. P vezes Q dá um triângulo de 100. Então, é como se eu tivesse uma receita de 100 quando o preço era 1. Aí eu resolvi aumentar o preço para 3. Uma baita de um aumento. Como vocês viram aqui, quando você aumenta de 3 para 1, de 1 para 3, isso dá 200%. É um baita aumento de preço. Só que a quantidade cai só 20%. Cai só de 80 para 100. Então, proporcionalmente, ela caiu menos. Vamos ver a receita agora, como que funciona. Receita é o P vezes Q. Na segunda situação, o preço foi para 3 e a quantidade foi para 80. Então, 3 vezes 80 dá 240. A minha receita aumentou. Então, olha que interessante, o preço ele aumentou bastante e a quantidade caiu, só que caiu pouco. Então, o produto dos dois aumentou quando você passa dessa situação da esquerda para essa situação da direita. O P vezes Q aqui era 100, agora o P vezes Q é 240. Então, é aquela história, isso sempre acontece para demanda inelástica. Se o cara que vende um remédio por R$ 1 e a gente compra 100, aí ele resolve aumentar para 3, você até cai, mas como você precisa do remédio, você vai cair pouco na demanda. Então, caiu só 80. Então, para ele, para o cara da vendedor, né, o empresário que vendeu, aumentou para 3, você fala assim, ele ficou prejudicado, porque caiu, diminuiu a demanda. Mas o aumento de preço foi proporcionalmente maior. Então, quando você multiplica o 3 vezes 80, vai dar uma receita maior. Então, isso aqui sempre ocorre. Quando a demanda é inelástica, sempre que você aumentar o preço, o empresário vai ter uma receita maior. Sempre. Agora, veja aqui o contrário. Ó. Deixa eu ver. Veja aqui, quando a demanda é elástica. Quando a demanda é elástica, o que acontece? Lembrem da semana passada. Demanda elástica significa que se você aumentar o preço, a quantidade cai muito. Ela cai proporcionalmente bastante. Então, a receita vai diminuir. Então, vamos ver um segundo exemplo aqui para mostrar para vocês isso aqui. Tá? Aqui o preço aumentou de 4 para 5, nessa situação aqui. O preço era 4, foi para 5. Isso fez com que caísse a quantidade demandada. Sim, era 200 no primeiro caso. Ops! Tem um erro de digitação aqui. 200 para 100 está errado. A receita, não, tá certo, desculpa. Começa de novo. Ó, primeiro caso, o preço era 4. A minha quantidade era 50. Depois o preço foi para 5, a quantidade caiu para 20. Então caiu bastante a quantidade, né? Caiu de 50, foi para 20. Então note que no primeiro caso, o P vezes Q é 4 vezes 50. A receita era 50, né? 40 vezes 50, a receita é 200, 40 vezes 50. E no segundo caso, o preço aumentou para 4, para 5, só que a quantidade caiu muito, caiu bem forte. Então, o 5 vezes 20 vai dar uma receita de 100. Então, agora a empresa está recebendo menos. Né? Para a empresa, não seria vantagem aumentar o preço. Né? A vantagem para ela seria segurar no 4, porque com 4 ela consegue vender 50 unidades, tendo uma receita de 200. Então, no fundo, vai entrar 200 no bolso do empresário. Agora, se o preço, se ela resolver aumentar para 5, vai cair adoidado a quantidade, vai cair para 20, de modo que quando você multiplica 5 vezes 20, vai dar uma receita de só 100. Então, vai entrar no bolso da empresa 100. E como é que eu sei que, nesse caso, a elasticidade a demanda é elástica? Calcula a elasticidade. Então, vamos lá. Preço passa de 4 para 5, quantidade passa de 50 para 20. Vamos escrever aqui, nesse segundo caso. No segundo caso, elasticidade 2, no segundo caso, preço passou de 4 para 5. Então, vamos lá. O preço final é 5. Preço inicial é 4. Vezes 100%.
E a quantidade era 50, passou para 20. Então, a quantidade final é 20, quantidade inicial 50, tudo isso aqui vezes 100%. Tá? Tá, a parte de baixo, 5 menos 4 sobre 4 dá 1/4, dá 0,25. Então, é um aumento de 25%. O preço aumentou em 25%. O cara tentou aumentar o preço em 25%. A quantidade demandada despencou. Ficou menos 30 sobre 5, dá menos 0,6, vezes 100, menos 60%. Então, deu para ver que isso daí, né, gente? Que a elasticidade, o preço aumentou em 25%, a demanda caiu adoidado. Vamos ver quanto que dá aqui. Calculadora. 60 sobre 25 dá menos 2,4. Ops. Pronto. Menos 2,4 elasticidade. Então, menor que menos 1, demanda elástica. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, nesse segundo caso aqui, temos um caso de demanda elástica. Certo? Pronto. Um minuto. Oi? Demanda elástica igual a menos 2,4. Tá? Ou seja, um aumento de preço de 25%, fez uma baita de uma queda e caiu em 60%. E é isso faz com que isso faz com que a sua receita diminui. Resumo da ópera, dessa discussão de hoje, aí, para finalizar a aula do capítulo 4. Dependendo da elasticidade da demanda, aumentar preço pode fazer com que o empresário aumente a receita dele ou perca, diminua a receita dele. Se a demanda for elástica, aumento de preço vai significar que vai cair adoidado a demanda. Então, proporcionalmente, vai cair mais preço, vai cair mais demanda do que aumentar preço. Então, ele acaba perdendo no final das contas, a receita dele diminui. Então, se ele aumentar o preço, vai diminuir, né, a receita. Por outro lado, se a demanda for elástica, desculpe, isso era que eu falei, era justamente a demanda elástica. Vamos repetir. Ele aumenta o preço, a quantidade cai muito. Então, vai cair proporcionalmente mais forte do que o preço aumenta. Então, a receita dele diminui. Agora, se a demanda for inelástica, então, significa que eu dependo muito, né? Eu preciso daquele produto, tem alguma daquelas 3 coisas lá de demanda inelástica. Por exemplo, eu não tenho tempo para me ajustar, ou não tem muitos substitutos, ou é um bem necessário. Nesse caso, aumento do preço faz com que caia pouco a demanda. Então, o P aumenta mais do que o Q cai. Então, P vezes Q, que é receita, aumenta, certo? Então, é isso. Quem tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação sobre esse ponto aí da aula até agora? Tá? Ou seja, o que eu queria dizer é isso, né? Sobre elasticidade, é importante entender que elasticidade é uma resposta, né? Quando você aumenta o preço ou diminui o preço, como que a quantidade, de maneira quantitativa, responde. E isso afeta as empresas, né? Porque ela pode receber mais ou menor receita se ela ficar aumentando os preços. E esse que é o ponto da aula de hoje. Muito bem. Eu passei hoje para vocês também o PDF da aula do capítulo 5, Escolha do Consumidor.
o qual nós vamos ver agora, que tem a ver com o capítulo 5 de Saport Pereira. Quem viu lá a apostila também, viu que é uma aula um pouquinho mais curta, tem um conteúdo mais curto, né? Por outro lado, é um conteúdo um pouco mais teórico, tá? A ideia aqui é explicar como, em termos teóricos, em termos gerais, assim, um consumidor faz uma escolha, tá? Escolha de compra, ou seja, o que afeta a demanda. Tá? Então, a gente falou bastante sobre oferta, sobre demanda, como os dois juntos dão um preço e uma quantidade de equilíbrio, lembram disso, né? Tem essas aplicações aí de, enfim, governo, né, política de governo, falamos sobre elasticidade, só que, no fundo, o que faz com que aquela curva de demanda seja daquele jeito? Por que uma certa demanda é elástica ou inelástica? Né? O que está tudo por trás disso é justamente a escolha do consumidor. Por que nós escolhemos de um certo jeito né, a nossa demanda? Isso aí vai depender principalmente de duas coisas. De quanto que eu tenho disponível para gastar, quanto que eu tenho de renda disponível para gastar com os meus vários produtos que eu consumo, tá certo? Vai depender disso. E também da preferência, de como que eu faço a escolha de preferência das coisas. Então, eu prefiro, sei lá, um produto com relação a outro. Um produto, para mim, pizza é preferível a, sei lá, um sanduíche. Ou pizza é preferível, ou lasanha é preferível a arroz e feijão. Enfim, todos os consumidores têm as suas preferências, né? E aí, quando você pega as duas coisas em conjunto, tanto a restrição orçamentária, quanto que eu tenho de dinheiro, de orçamento, de renda para gastar, junto com o que eu prefiro, eu acabo fazendo a escolha. Então, ou seja, o resumo da aula de hoje, já estou até adiantando, a escolha do consumidor tem a ver exatamente com essas duas coisas. Com a restrição orçamentária, quanto que eu posso gastar com os diversos produtos, com o que eu prefiro, com as preferências que eu tenho por consumo dos vários produtos, e, em conjunto, essas duas coisas em conjunto, eu faço uma escolha. Então, é assim, esse é o modelo de escolha do consumidor. Então, tem mais um modelo novo aí para vocês, um modelo econômico novo aí para vocês aprenderem ou acompanharem, tentar entender, um pouquinho diferente dos modelos das aulas anteriores. Vamos lá. Então, é isso. Na verdade, a primeira coisa que vocês viram é que a demanda é isso. A demanda é uma relação de preço versus quantidade para consumidores. Só que consumidor, né? Por exemplo, lembra lá que, sei lá, tem um exemplo que você consome 100 toneladas de sorvete por o preço de R$ 2. Mas cada um de vocês consome 200 toneladas, 100 toneladas de sorvete? Acho que não, né? Acho que é muito sorvete, acho que teria que ficar umas 24 horas tomando sorvete para dar para uma pessoa dar conta de 100 toneladas. E aí, acho que ia até morrer depois de tanto comer sorvete, certo? Então, na verdade, quando você fala isso, demanda de 100 toneladas para R$ 2 do preço, é uma demanda do mercado como um todo. Então, é o que a gente chama de demanda do mercado. Então, a primeira coisa que eu queria separar para vocês, nesse capítulo aqui, é que uma coisa é demanda individual, ou demanda de um consumidor. Outra coisa é demanda do mercado. Tá certo? Então, um consumidor pode consumir, sei lá, 5 quilos de sorvete. Ou talvez isso seja muito também, né? Tem que estar bem calor para tomar tanto sorvete assim, né? Vamos dizer aí, 2 quilos de sorvete cada um. E para esses 2 quilos eu pagaria R$ 2. Aí sim, é uma coisa. É uma curva de demanda do consumidor. Então, é o preço versus quantidade daquele consumidor. Aí uma pessoa tem esse perfil. Aí eu pego a próxima pessoa, segunda pessoa. E você? Quanto que você consumiria se o preço fosse 2? Eu consumiria meio quilo.
e aí eu somo a curva de demanda dessas duas pessoas, e aí com o terceiro consumidor, com o quarto, até dar o mercado inteiro. Sei lá, São Paulo aí 5 milhões, 20 milhões de pessoas no mercado de São Paulo, vai dar aí, talvez aí dê 50 toneladas. Aí o Brasil como um todo, 100 toneladas, pagando 2, entendeu? O ponto aqui é que a demanda de mercado é construída a soma horizontal das demandas individuais de cada um. Soma horizontal significa, para cada preço, quanto que eu consumo de quantidade. Então, preço R$2. Eu consumo 1 quilo, você mais meio, seu vizinho mais 2, o outro vizinho 3. Aí você soma todas as quantidades para um preço de R$2, vai dar a demanda do mercado. Tá? Então, eu pego cada consumidor em particular, somo todos as quantidades dele para um determinado preço, vai dar a demanda do mercado. Tá bom? E é isso, e é assim que se constrói uma curva de demanda. Vamos mostrar aqui. Aqui, ó. Não é isso aqui, não. Peraí. Ops, já vou chegar lá. Então, deu para entender bem essa ideia de que uma demanda de um mercado é a soma de todas as demandas individuais? Tá? Então, não é que cada pessoa consome 100 toneladas, não. É a demanda do mercado como um todo. Tá certo? Então, vamos ver como que é esse modelo de escolha do consumidor. Como eu já falei agora, a escolha do consumidor se dá por duas coisas. Por conta da restrição orçamentária e por causa das suas preferências. Então, vamos ver aí como que se dá isso, com essas duas coisas. Começando pela ideia de restrição orçamentária, mas antes disso, tenho que mencionar também para vocês que, em geral, os consumidores, eles são racionais, tá? Racionais, ao contrário do meu cachorrinho aqui, que ele está aqui do lado, e ele é irracional, certo? Se eu tentar explicar para ele, ó, fica quieto, não vai ficar latindo durante a aula, ele não vai entender isso, e se um cachorro começar a latir lá na rua, lá fora, ou o cidadão aí passar buzinando, ele vai chegar e vai latir, vai me atrapalhar a aula, e eu vou ter que dar uma fazer cutucada para ele calar a boca. Ele é irracional, ele não consegue fazer esses tipos de pensamentos aqui que as pessoas, em geral, enquanto consumidores, fazem. E, aliás, é isso até que distingue o humano das outras espécies, né? Eles conseguem têm um entendimento das coisas. E, em especial, racionalidade econômica significa assim, eu entendo os fenômenos econômicos mais ou menos, entendo um pouco, e pego as informações para tomar decisão. Então, o que é uma decisão racional? É a seguinte: se o preço do sorvete for R$2, eu consumo 1 quilo. Uma decisão irracional é se o preço do sorvete for R$2.000 ou R$20.000, eu consumo 1 quilo. Isso não é racional. Por que não é racional? Porque eu não estou usando a informação de que, pô, 2.000 é um preço muito alto, ou 20.000 para 1 quilo de sorvete é um preço muito alto. Né? Isso é ser irracional. Então, quando nesse modelo de escolha do consumidor, gente, que a gente está começando a discutir aqui, a gente está supondo que as pessoas são racionais. Então, é que elas têm essas informações, ou seja, elas sabem que R$2 para um preço de sorvete é razoável, e R$20.000 não é. Né? Agora, 20.000 guaranis paraguaios pode ser um preço razoável para o sorvete. Por quê? Porque, sei lá, porque o custo do sorvete deve ser 10.000 guaranis paraguaios. Então, 10.000 com o custo e o preço de 20.000, um lucro aí de 100% não está tão complicado. E o salário lá pode ser 1 milhão de quê? Guaranis paraguaios. Então, depende de todas as informações econômicas. Tá? Então, quando eu vou fazer, né, essa escolha, eu vejo o preço, eu vejo a renda, eu vejo quanto que eu quero consumir, e aí sim eu tomo uma decisão baseada nessas informações. É isso que é ser racional. Tá?
Então, isso novamente, difere os humanos dos bichinhos, né? E, enfim, a gente consegue tomar essas decisões racionais. Isso é um ponto sobre racionalidade. Outra coisa com relação à racionalidade é que a gente avalia sempre, quando você está pensando nas coisas, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, as pessoas sempre fazem implicitamente uma análise custo-benefício. Ou seja, elas avaliam o benefício, quanto que eu ganho fazendo essa decisão econômica e quanto me custa fazer essa decisão econômica. Tá? Então, olha, vou pagar 20 mil reais do quilo de sorvete. Me custa 20 mil reais. E o benefício que eu vou ter? Eu vou satisfazer um desejo e só que será que eu ganho tanto esse benefício aí? Será que o benefício vale mais que 20 mil reais? E aí eu vejo a diferença entre benefício e custo, que se chama benefício líquido. Diferença, né? Para você tomar uma decisão racional, o benefício líquido tem que ser, primeiro, positivo, e segundo, tem que ser o maior do benefício líquido. Tá certo? E realmente pagar 20 mil reais. E aí, por isso que a maior parte das pessoas aqui não vão comprar um sorvete e pagar 20 mil reais, porque o benefício é muito pequeno comparado com o custo. Tá certo? Eu sei que essa ideia aí é um pouco complexa aí, mas é só para a gente ter uma ideia de como que as pessoas tomam decisões, como que os consumidores escolhem as coisas. Então, o primeiro ponto é que a gente tem que ser racional, ou seja, usar todas as informações que eu tenho disponíveis e ver os incentivos que existem para eu tomar aquela decisão. Tá? Sorvete, pagar R$ 2 agora. R$ 2 eu vou ajudar a saciar aquela necessidade, ajuda a, sei lá, ficar menos quente, né? Porque o sorvete ajuda a você, né, passar menos calor. E o custo é só R$ 2,50, R$ 2 o sorvete. Então, quando eu comparo benefício com custo, né, a diferença é positiva, talvez valha a pena. Tá? Então, essa a ideia de racionalidade. Tá bom? Um parênteses aqui, antes de continuar. Nem sempre as pessoas são racionais, viu? Nem sempre a gente consegue ser racional. Por vários motivos. Às vezes, porque eu não estou pensando bem. Por exemplo, vamos supor, o cidadão bebeu bastante vodka ou tequila aí e está meio alto, certo? Aí chega um amigo e fala: vamos comprar isso, compre isso aqui, R$ 100. Uma coisa meio cara, que você não pagaria normalmente nem R$ 20. E aí, porque você está meio alterado, você faz, tudo bem, vou pagar os R$ 100. Só que normalmente você não pagaria nem 20. Então, você está sendo irracional. Então, várias coisas afetam esse entendimento. Né? Nesse exemplo, a pessoa bebeu e não está tendo o entendimento normal que ela tem, né? Mas outras coisas, às vezes, afetam também esse entendimento. Às vezes, falta informação, tá? De novo, se você for para a Tailândia, vamos para a Tailândia, tá? Alguém chega e te fala o seguinte: o sorvete aqui custa 30 bahts. O baht é BHAT. O baht é a moeda da Tailândia. E aí, você compra ou não compra? Alguém aqui compra um sorvete por 20 baht tailandeses? Quando for lá visitar na Tailândia? Então, depende, tá vendo? Vocês estão precisando de informações. A primeira delas é saber o valor. Nós que moramos no Brasil sabemos o valor de R$ 20. Inclusive, esse valor pode perder ao longo do tempo com a tal da inflação. Inflação a gente vai falar depois. Inflação é aumento dos preços. Mas depois a gente fala sobre isso. O ponto é que a gente precisa saber, né? Preciso de mais informações. Para tomar uma decisão racional, preciso de algumas informações. Uma delas é essa, o valor das coisas. Então, se o sorvete 20 bahts tailandeses, eu nunca fui na Tailândia, mas eu fui para lá com dólar. E aí eu troquei, eu tinha $10, troquei por
sei lá, 200 baht tailandeses, então significa que tá 20 para 1. 1 dólar, 20 bahts. Então, o sorvete de 20 bahts custa 2 dólares. Aí já começa a ficar mais fácil a gente avaliar, né? Porque a gente sabe quanto que custa o dólar, quanto que é o preço do dólar, né? Aí você fala, o sorvete está 2 dólares, dá para pagar, né? Agora, se o sorvete fosse 2.000 bahts, talvez não valesse a pena, né? Ou talvez você precisasse reavaliar as informações disponíveis. O ponto que é isso. Ser racional significa duas coisas. Primeiro, eu tenho o máximo de informações disponíveis para poder tomar decisão. Tá? Segundo, eu avalio o benefício, o que eu ganho com aquela decisão e o que eu perco. Né? Qual que é o meu benefício, qual que é o meu custo. E aí a diferença entre os dois, chama benefício líquido, eu tento ver, isso aqui me dá mais benefício, então vamos por aqui. Tá certo? Mesma coisa, a gente vive fazendo isso aqui. As pessoas racionais, elas vivem fazendo análise custo-benefício. Olha quando um cidadão vai lá passar férias em Miami, aí encontra, né, troca os seus reais por dólares, aí tem aí, sei lá, $1.000 para gastar, o que eu vou fazer com isso? Entro no supermercado, na loja de roupas. Pô, essa roupa aqui custa 10 dólares, essa custa 20, essa custa 13. Essa de 10 e de 13 aqui tá bem bonita, acho que eu vou comprar. É isso que vocês estão fazendo. Vocês estão sendo racionais. Estão avaliando benefício e custo e a diferença entre os dois o tempo todo. Isso é coisa de nós, humanos racionais. Beleza? Deu para entender essa ideia de racionalidade, então, pessoal? Muito bom. Então, vamos lá agora. Antes de falar da escolha do consumidor, eu preciso entender preferências do consumidor, já vou falar sobre isso, e restrição orçamentária. Pois é, o orçamento... Então, é isso, a escolha se dá em duas etapas, duas partes. Eu vejo a restrição orçamentária, aquilo que eu posso comprar, e aquilo que eu desejo comprar, preferência do consumidor. Olha, esses dois verbos aqui são bem diferentes, né? Poder e desejar. Por exemplo, alguém que tem aí não muito uma renda baixa na família, ou, né, atualmente, ele vai ter um tipo de poder comprar as coisas menor do que se fosse de uma família mais rica, ou se ele estivesse mais rico no momento. Ele ia poder fazer, né, comprar mais coisas. A possibilidade de ele comprar é maior. Então, isso tem a ver com restrição orçamentária. Dado o que eu posso comprar, aí eu vou ver depois o que eu desejo comprar com aquilo que eu tenho. Certo? Então, são duas coisas: restrição orçamentária e preferência do consumidor. Vamos começar pela restrição orçamentária. Gente, até o Bill Gates, que é um dos bilionários, ele tem restrição orçamentária. Não sei quantos bilhões ele tem, mas vamos supor que ele tem uns 5 bilhões de dólares. Eu acho que até mais, viu? Mas vamos supor que ele tem 5 bilhões. Aí eu chego e falo, Bill Gates, você quer comprar a Lua? Você pode comprar a Lua, só que você vai custar 10 bilhões de dólares. Putz, Bill Gates só tem 5, não dá para ele comprar a Lua. E eu estou exagerando de propósito, né? Para você ver que até o cara mais rico tem algum tipo de restrição orçamentária. A restrição orçamentária é isso, é a limitação da capacidade de eu consumir ou comprar coisas. Isso é uma restrição orçamentária. Então, uns têm mais restrição, um tem maior limitação, o outro tem uma menor limitação. Então, agora, vamos dar outro exemplo. Bill Gates, você quer comprar uma Ferrari? Essa Ferrari bonitinha aqui, bem top, está $1 milhão. Se o cara tem uma riqueza desses 5 bilhões que eu te falei aí, ele vai chegar, para ele, essa limitação não vai existir. Por quê? Porque $1 milhão é bem menor do que 5 bilhões de dólares, então ele pode. Só que lembre-se que a escolha do consumidor não é só restrição orçamentária, é questão de desejo também.
questão de preferência. Ele pode chegar e falar assim, quer saber, esse negócio de Ferrari, essa coisa de Ferrari, essas coisas para esses novos ricos, Ronaldinho Gaúcho, Cristiano Ronaldo, Messi, esses caras aí que gostam de chegar e gastar e comprar Ferrari e ficar ostentando. Eu não preciso disso. Tá vendo? Então, a diferença entre restrição orçamentária e preferência do consumidor, uma é o que eu posso, é o meu alcance, até onde limita a minha capacidade de comprar. E isso é restrição orçamentária. Dentro dessa limitação, o que eu desejo comprar? Já ouviram falar no Warren Buffett? Warren é W-A-R-R-N, e Buffett, B-U-F-F-E-T, ele é também um dos milionários, maiores milionários dos Estados Unidos e do mundo. E o Warren Buffett é um cara bem assim, como desse exemplo que eu estava dando. Ele ia comprar uma Ferrari uma ostentação estúpida. Ele pode comprar uma Ferrari? Pode, várias, porque ele também é milionário. Só que ele não deseja comprar a Ferrari. Pode ser que eu deseje. Então, o Ronaldinho Gaúcho e o Cristiano Ronaldo, quando chegou na vez deles da restrição orçamentária ser diminuída, né? Quando aumentou, né? Diminuiu essa limitação, eles chegaram e falaram, agora eu vou comprar a Ferrari. Por quê? Porque o orçamento dele deixava e, segundo, ele desejava. Ele queria pegar a Ferrari e sair andando aí pela Rodeo Drive lá em Los Angeles, ou no Rio de Janeiro, ou em Portugal, Torino, sei lá onde que o Cristiano Ronaldo mora, né? E eles queriam, e, portanto, se eles desejavam, eles foram lá e compraram. Então, percebe que a escolha do consumidor é isso? Tem essas duas etapas. O que eu posso comprar, né, até onde a minha restrição orçamentária me limita, e segundo, o que eu desejo comprar. Com essa restrição, o que eu vou lá e desejo comprar com aquela restrição. Então, é isso. Restrição orçamentária, limitação da capacidade do indivíduo consumir. Por quê? Porque eu tenho que pagar pelos bens e serviços. E vocês lembram que preço tem alguns determinantes, né? O preço tem a ver com a escassez, que aparece naqueles determinantes. Quais eram mesmo os determinantes do preço? Quais eram mesmo? Custos, taxa de lucro, que tem a ver com o poder de mercado. Então, é isso. Tá? Restrição orçamentária tem a ver com essa limitação que é normal, cada indivíduo tem, uns mais, outros menos. Definição, linha de orçamento. Isso aqui é uma linha de orçamento. Linha de orçamento é uma curva que mostra a combinação de coisas que eu compraria com a grana que eu tenho, né? Dado o preço corrente, dado o preço de hoje. Amanhã é outra história, porque, de novo, existe inflação. Hoje um automóvel da Volkswagen aí, pequeno, o Polo, custa 50 mil reais. Há 20 anos atrás, ou melhor, 30 anos atrás, na época do Plano Real, mais ou menos, o Gol custava 10 mil reais. Então, olha como mudou o preço ao longo do tempo. Então, sempre a gente está pensando no preço de hoje, tá? Preço corrente é isso, o preço de hoje. Então, o orçamento é isso. Quanto que eu consigo comprar com a grana que eu tenho hoje, com os preços de hoje? Vamos pensar em 2 produtos. Faz de conta que para produzir uma coisa, eu posso produzir o meu aço, eu preciso de minério, mas eu não preciso só de minério para produzir aço. Eu preciso de, sei lá, um monte de produtos. Eu preciso de energia elétrica, eu preciso de máquinas, eu preciso de forno para derreter o minério, eu preciso de um monte de coisa. Então, mas faz de conta que são duas coisas só. Para eu produzir aço, eu preciso de minério e para os outros insumos. E os outros insumos. Então, uma restrição orçamentária nada mais é do que o produto, a quantidade,
produto não, a quantidade dessas duas coisas com o dinheiro que eu tenho hoje. Tá? Então, faz de conta que a minha restrição orçamentária, ou a minha linha orçamentária, que ela chama, linha do orçamento, faz de conta que é essa azulzinha aqui. Certo? Faz de conta que é essa azulzinha. Mas da onde que eu tirei essa azulzinha? Bom, eu sou uma empresa de aço e eu tenho 5 milhões, dá uma olhada aqui em cima, 5 milhões para gastar. Eu tenho 5 milhões para gastar. E faz de conta também que hoje, lembra que é os preços correntes, o preço do minério é $20.000 a tonelada. E isso aqui é tudo quantidade em toneladas. E faz de conta que o preço dessas outras coisas é 10.000 toneladas. Então, ó, de novo, orçamento, só posso gastar 5 milhões. Talvez ano que vem eu possa gastar mais, possa gastar 10, sei lá. Mas hoje, só posso gastar 5 milhões. Quieto. Cachorro rosnando. Então, o orçamento é 5 milhões. Com esses dois preços, beleza? Dá uma olhada nessa curva azul que eu pus. Esse ponto C está dentro do orçamento. Será? Olha, vê lá. Esse ponto C significa que eu compro 30 toneladas de insumos, outros 30, e que eu compro, desce aqui embaixo, 10 toneladas de minério. O ponto C é exatamente isso. Aí eu pergunto para vocês, esse ponto C, vamos lá, pergunta, ponto C, ele está dentro da restrição orçamentária? Ele está respeitando o orçamento? 5 milhões? Como que eu resolvo isso? Ponto C significa 30 toneladas disso aqui e 10 toneladas disso aqui. Pego 30, multiplica pelo preço do outro insumo, 30 vezes 10 mil dá 3 milhões. E aí, desce aqui. Nesse ponto C, eu estou comprando 10 toneladas de minério. 10 toneladas de minério vezes 20 mil, 10 vezes 20 dá 2 milhões. 3 milhões mais 2 milhões é igual a 5. Então, é isso. Eu estou exatamente no orçamento. Em outras palavras, a restrição orçamentária mostra todas as combinações que eu consigo comprar, dado o meu orçamento e dados os preços. Vou repetir. Restrição orçamentária é conjunto de pontos que mostra as quantidades que eu consigo comprar, dado o orçamento que eu tenho para gastar e dado os preços das coisas hoje. Então, você vê, né? Ponto C é isso. 30 vezes 20 mil deu 3 milhões. E aqui 10 vezes... Não. 30 vezes 10 dá 3 milhões. E aqui, descendo aqui... Ah, 10... 300 mil, não? Fala de novo. 30 vezes 10 mil não dá 300 mil? 30 toneladas vezes tá, 10... não. É, mas isso mesmo, 30 vezes 10 mil dá 300 mil, né? 30... 300 mil. Então, está faltando um zero. Está faltando um zero. Será que está errado? 30 vezes 10 mil. 3 vezes 10 dá 30, 300 é um zero a mais. Na verdade, era para ser 300. Tem razão, está faltando um zero aqui nos preços. Isso. Ou diminui para 500 mil aí o orçamento. Pode ser. Ou diminuir o orçamento para 500 mil. Vamos ver o que é mais fácil fazer. Bom, isso aqui é um... Vamos mudar para o... Boa. Aqui. Rapidinho, pessoal. Estava faltando um zero aí. O nosso amigo percebeu
perfeitamente. Agora sim. Valeu, obrigado. Obrigado pela correção. Imagina. Basicamente, o que ele estava dizendo é o seguinte, esse é um erro de cálculo, não era 5 milhões, 500 mil. Esse ponto C, 30 vezes o preço do insumo, que é 10, dá 300 mil. E aí eu desço aqui, dá 10 toneladas. 10 toneladas vezes 20 mil vai dar 200 mil, 300 mil mais 200 mil dá 500 mil. Então, estou no orçamento. Qualquer ponto na restrição orçamentária é um ponto que está na restrição orçamentária. Pega esse ponto B. O ponto B significa que eu consumo 50 de outros insumos e 0 de minério. E 0 de minério. Então, estou nesse 0, 50 de um e 0 do outro. 50 vezes qual que é o preço desse outro insumo? O preço do outro insumo é 10 mil, então 50 vezes isso dá 500 mil, estou no orçamento. Agora, veja esse ponto A. Esse ponto A é 25 unidades, 25 toneladas de minério e 0 toneladas de outros insumos. Então, 25 vezes 20 mil vai dar 500 mil, estou dentro do orçamento. Então, nesses pontos daqui, todos da curva de orçamento, eu estou observando o orçamento, ou seja, eu estou no máximo, estou bem no limite. Eu não acho que faz sentido o ponto A e o ponto B. Só estou dizendo que o ponto A e o ponto B estão no orçamento, mas talvez eles não façam sentido, porque é difícil você produzir aço com 0 quantidade, 0 toneladas de minério ou 0 toneladas de outros insumos, né? Não faz sentido esses dois pontos por conta disso, mas eles estão dentro do orçamento. Segunda pergunta para vocês aí, esse ponto D, ele está dentro do orçamento? Está dentro. Por quê? Pois o cálculo vai dar menor do que 500 mil. Exato. O cálculo que ele está dizendo ponto D, ele é 20 toneladas de outros insumos e 10 toneladas de minério. 20 vezes 10 mil, 200 mil, 10 vezes 10 dá 100 mil. Então, 200 mais 100 dá 300 mil. Então, eu estou gastando menos que o orçamento. Então, todos os pontos para dentro dentro do orçamento significa que eu ainda estou dentro do orçamento. Agora, o que acontece aqui no ponto E? O ponto E está no orçamento? Ele está acima do orçamento. Está acima do orçamento, está fora. Ou seja, com 500 mil não consigo comprar. Com 500 mil não consigo comprar nesse ponto E. Prove. Mostre para mim que é verdade. No ponto E, eu consumo 30 de insumos e consumo 15 de minério. Com os preços de hoje, 30 vezes 10 dá 300 mil. 15 vezes 20 dá 300 mil. 300 mais 300 dá 600. Então, eu ultrapassei o orçamento. Tá? Eu estou fora do orçamento. Então, esses pontos, todos que estão para a direita da curva azul, qualquer ponto, o ponto E, mas todos os outros pontilhados ou qualquer outra coisa, não deixam eu comprar. Estou fora do orçamento. Ups! Eu estou fora em qualquer ponto que esteja para a direita do orçamento. Então, é isso. A linha de orçamento, do jeito que vocês estão vendo, ela mostra isso. Quantidades de uma coisa comparado com outra, sempre duas, né? Ou então, eu aqui ainda botei outros, é como se fosse comparando o minério com tudo o resto que é necessário, né? O ponto é que
sempre que eu preciso comprar alguma coisa, e a gente faz essas restrições, o uso da nossa restrição orçamentária no dia a dia. Quer ver? Vamos supor que eu tenho aí, professor, tenho um salário aí de R$ 1.000. Se o salário é só R$ 1.000. Então, o que eu comprar de uma coisa versus as outras vai ter que estar aqui dentro. Tá? Então, eu faço um equilíbrio. Por exemplo, aqui no ponto C, pode ser um ponto assim, ó, eu compro isso de comida, compro isso aqui de comida e isso aqui de outros produtos. Tá? Todo o resto, roupa, transporte, lazer, tá? É essa combinação. Eu tenho uma outra combinação, que é essa aqui, ó. Vamos pensar nesse outro ponto, aqui, que eu estou mostrando com a setinha. Nesse ponto da setinha, significa 10 disso e 20 disso. 10 vezes 10 dá 100, e 20 vezes 20 dá 400. 400 mais 100, 500. Então, ainda é um ponto possível dentro do orçamento. Só que envolve consumir menos de um e mais do outro. Tá? Aí eu posso fazer essa decisão qualquer ponto. Inclusive, eu posso decidir ficar no ponto D. O que é o ponto D? O ponto D é esse aqui, que está ainda dentro do orçamento, mas eu estou gastando menos do que eu posso. Por exemplo, 20 e 10 desse. Compro 20 desse e compro 10 desse. Quando eu compro 20 desse, eu gasto 20 vezes 10, 200. E aí eu venho aqui, 10 vezes 20, 10 vezes 20, 200. 200 mais 200, 400. Ué, eu tinha 500, mas eu gastei só 400. O que eu faço com esses 100? Poupança. Coloco debaixo do colchão, coloco na gaveta, coloco no banco, coloco como investimento, mas o ponto é que esses pontos à esquerda do orçamento são tudo ponto que eu estou gastando menos do que eu tenho disponível para gastar. E esses pontos para a esquerda do orçamento, desculpe, para a direita do orçamento, esses pontos aqui, significa que eu não posso, porque meu orçamento não chega lá. É a Ferrari. Tá? Ó, a Ferrari para mim está, aliás, não está nem aqui, a Ferrari está aqui, ó, bem longe do meu orçamento. Já para o Bill Gates, não. Bill Gates, a Ferrari está aí dentro do orçamento dele. Só que pode ser que ele não queira comprar a Ferrari, como nós já falamos. Bom, mas o nosso papo aqui primeiro é sobre restrição orçamentária. Então, deu para entender essa linha geral, essa ideia? O ponto é que as pessoas tentam se colocar no orçamento, no limite ou para dentro, né, gastando menos que o orçamento, dado os preços das coisas. Esse que é o ponto. Isso aqui, essa brincadeira que vocês estão vendo, pode variar por 2 motivos. Se o preço mudar ou se a renda mudar. Se eu ficar mais rico e tiver uma renda não mais de 500 mil, mais de 600 mil, fiquei mais rico. Agora eu tenho um orçamento de 600 mil. O que vai acontecer? A linha azul não vai mais existir. Agora eu vou estar em outra linha de orçamento. Qual linha de orçamento? Provavelmente essa que está pontilhada aí. Está vendo essa linha pontilhada? Se eu ficar rico, meu orçamento for para 600 mil, eu vou estar na linha pontilhada. Pega o ponto E, que está exatamente na linha pontilhada. Faz o cálculo. 30 disso aqui e 15 disso aqui. 30 vezes o preço dá 300 mil. 15 vezes o preço dá 300 mil. 300 mais 300, 600. Opa! Eu estou exatamente na linha. Estou exatamente na linha. Então, o ponto E agora... Você lembra que o ponto E eu não conseguia comprar antes? Por quê? Porque meu orçamento era só 500 mil. Agora, com 600 mil, eu consigo comprar o ponto E. E, aliás, qualquer ponto, né, na linha pontilhada, ou mesmo tudo que está à esquerda da linha pontilhada, eu consigo comprar. Deu para entender essa ideia? É a ideia da renda. Se a renda diminuir, aí é o contrário, né? Essa curva azul ela vai para a esquerda
vai ficar mais curtinho, algo assim, ó. Ó, tipo assim, tá? Agora, outra coisa que pode acontecer é se mudar o preço. Vamos supor que o preço ficou mais caro, o minério de ferro. Vamos supor que o minério de ferro ficou mais caro. Agora o minério de ferro custa 50 mil. Meu orçamento ainda é 500. Voltei para esse ponto desse orçamento de 500. E os outros insumos continuam custando 10. Só que o minério aumentou o preço. Agora ele custa... Deixa eu ver quanto. R$50 mil. Aí significa, vamos ver essa linha pontilhada verde. Esse ponto H aqui, eu compro 10 vezes. O preço agora não é mais 20, sim 50. 50 vezes 10 dá 500. Eu estou no orçamento direitinho. E nesse ponto aqui, 50 desses insumos, 50 vezes 10 dá 500 mil, eu estou no orçamento ainda. Então, pessoal, se o orçamento continua 500 mil, os outros insumos continuam custando 10 mil, só que o minério de ferro aumentou o preço, passou para 50 mil, olha o que aconteceu, ele ficou mais caro. Então, ele encolheu o orçamento. Essa reta, ela que era essa azul, virou essa pontilhada verdinha. Por quê? Por que encolheu? Porque agora eu estou conseguindo comprar menos, as coisas ficaram mais caras. Tá? Então, o problema da inflação, se aumenta só o preço e o orçamento não varia, nosso orçamento fica cada vez mais apertado. Por isso que quando tem inflação, os preços aumentam, as pessoas pedem aumento salarial, né, ou tenta ganhar. Por quê? Para dar uma ajustada no orçamento, certo? Porque se o preço aumentar para 500 e eu continuar com o mesmo orçamento, eu vou comprar menos, como vocês estão vendo para essa linha compartilhada. Em verde aqui, verde escuro. Essa linha pontilhada em verde escuro. Tá bom? Essa linha aqui. Então, se o preço aumenta, se o preço diminuísse, seria o contrário. Essa curva estaria para fora. Eu deslocaria esse ponto A para lá. Tá certo? Então, o resumo da ópera. A restrição orçamentária mostra os pontos, né, são combinações de coisas que você consegue comprar com o dinheiro ou orçamento que você tem. Se ficar mais rico ou mais pobre, ou seja, se a renda variar, o seu orçamento ele expande ou diminui para a esquerda ou para a direita. E se o preço de uma das coisas mudar, mesma coisa. Se o preço disso mudar, aumentar, ele vai para cá. Se ele diminuir, vai para cá. Se o preço dos outros insumos aumentar, vai para cá. E se o preço dos outros insumos diminuir, vai para lá. Todo mundo entendeu o orçamento? Beleza. Primeiro ponto. Falei para vocês que a aula de hoje era teórica. Está realmente bem teórica, né? Segunda parte. Modelo de escolha do consumidor. Eu escolho assumindo que as pessoas são racionais, que as pessoas usam o orçamento, e agora tem mais uma coisa que influencia também a escolha das pessoas. A ideia de que os produtos são úteis de maneiras diferentes para as várias pessoas. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, as pessoas compram de acordo com a utilidade para elas daquela coisa. Lembra lá do Warren Buffett e do Bill Gates? Para eles, comprar uma Ferrari é uma coisa inútil.
é ostentação, é uma besteira. Por mais que seja bonitinho, carro vermelho, faz aquele ronco, uau, né, quando dá aquela acelerada, para eles não, a utilidade é menor do que para uma pessoa que curte isso, que acha legal. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar Ferrari. Mas isso é restrição orçamentária. Eu estou falando agora da segunda parte, estou falando de modelo de escolha, ou seja, preferência do consumidor. Aí o que vai pegar aqui é a utilidade para você daquilo. Pizza. Quem gosta de pizza aí? Quase todo mundo, uma boa parte das pessoas. É útil para vocês? Para matar a fome? Sim. E pizza de anchova? Anchova é aquele peixe salgado. Eu não gosto muito. Para mim, a utilidade da pizza de anchova é baixíssima, para não dizer zero. Se eu estivesse morrendo de fome, desmaiando de fome lá no deserto do Saara, e você aparecer com uma pizza de anchova, aí eu acho que eu como, né? Se bem que comer pizza salgada no deserto não deve ser fácil, dá mais sede ainda, né? Mas, enfim, o ponto é que a utilidade é relativa, tá? Eu vou consumir as coisas que para mim são úteis, e que, ou seja, que maximizam a utilidade para mim. Aquele produto, ele é útil, então eu vou, para mim, então eu vou poder consumi-lo. E utilidade nesse sentido. Ele me satisfaz, aquele produto. Ele me dá prazer ou satisfação usando aquilo. Bill Gates não quer saber da Ferrari, Ronaldinho quer. Beleza. Então, são dois consumidores bem diferentes um do outro. Tudo bem. Então, uma curva de utilidade é uma coisa... E há um outro ponto que eu preciso falar para vocês, é que mesmo quem gosta de uma coisa... Tá? Então, estou assumindo aqui que todo mundo gosta dessa mesma coisa. Pizza de queijo, vai, sei lá. Quase todo mundo gosta de pizza de queijo, embora eu sei que alguns não. Mas vamos dizer, as pessoas gostam de pizza de queijo. A utilidade que você obtém de consumir uma certa coisa, ela aumenta, ela começa aumentando, ela aumenta quando você consome, mas se você consumir demais, ela vai caindo aos poucos. Tá? Então, vamos supor, estou com maior fome. Aí comi uma pizza. Putz, a utilidade que ela vai me dar, no começo, ela sobe bastante. Por quê? Porque vai matar a fome. Aí alguém vem com a segunda pizza. Putz, ainda não estou com tanta fome assim. Mas tudo bem, beleza, dá para comer ainda. Aí alguém vem com a terceira pizza. 15 pizzas. Sabe aqueles rodízios de pizza? Né? Ele até posso consumir mais, mas vai chegar uma hora que eu não estou mais aguentando, não está mais me dando utilidade nenhuma. E se você vier com 13 pizzas, aí a pessoa vai até começar a ter utilidade negativa, né? Vai começar a passar mal, vomitar, essas coisas. Então, o ponto que eu quero dizer para vocês é o seguinte: essa história de utilidade do consumo de uma coisa é uma beleza. Ela aumenta à medida que você consome. Só que não te dá mais tanta utilidade à medida que você consumir demais. Não é que nem o Ronaldinho Gaúcho, quando ele comprou a primeira Ferrari. O cara pode até ter dinheiro para comprar umas 5 Ferraris ou umas 6, mas para que ele vai pensar, né? Para que eu vou comprar a 8ª Ferrari ou a 12ª Ferrari? Vai dando para ele menos utilidade, daí ele vai vendo menos sentido em consumir cada vez mais as coisas. É essa a ideia de preferência do consumidor. Ela sobe quando você consome, mas ela vai sendo gradativamente, vai parando de subir. E essa curvinha de baixo chama utilidade marginal. É a utilidade que eu ganho quando eu consumo um pouquinho a mais. Então, vejam vocês, quando eu não estava consumindo nada no começo, a utilidade que eu tinha quando eu consumo a primeira é bem alta. Mas essa utilidade de cada pizza a mais, ou de cada automóvel a mais que eu adquiro, ela vai caindo com o tempo até chegar no zero. Tá? Então, o resumo é: utilidade de consumo de uma coisa, dada, né, as preferências das pessoas, ela sobe com a quantidade consumida, mas cada vez menos. Certo?
Aquela história. Rodízio de pizza. Quando vem a 25ª pizza, você já está mandando o garçom embora, né? Sai da minha frente, que não posso nem mais ver pizza. Aí você vai ficar aqueles 3 meses sem querer comer pizza, né? Bom, beleza. Essa era a ideia de preferência do consumidor, tá? Então, tem uma outra coisa também, chamada curva de indiferença. Curva de indiferença. Que é combinação de quanto que a pessoa quer consumir e que tá bom para ela. Né? Vamos mostrar aqui um exemplo. Tá? Ó, lembra de novo dos 2 produtinhos que tinham aí? Tá. Cada curva de indiferença, que é essa primeira curva azulzinha, mais para a esquerda, ela me dá utilidade de 10. Certo? Mas sempre tem uma proporção de consumo. E eu vou operar todos esses pontos que estão na curva azulzinha têm a mesma utilidade para mim. Em outras palavras, se eu consumir 10 desse cara e 20 desse cara, vai me dar uma utilidade de 15. Agora, vai na mesma curva de utilidade de 15 e vem para cá. Nesse ponto D, consumir 25 desse produto e 15 desse produto, do outro produto. O que eu estou dizendo para vocês, pessoal, é para que serve esse raio dessa curva de utilidade? Ela mostra pontos onde você é indiferente para consumir, dado um mesmo nível de utilidade. Então, vamos supor, pensa no ponto D e no ponto C. Pensa nesses 2 caras. O que isso aqui está te dizendo é que é o seguinte, dada essa utilidade para mim, D e C é a mesma coisa. Por quê? Porque tanto faz para mim consumir 25 e 15 do que consumir 10 e 20. Ponto D e o C, eles são equivalentes porque ele está te dizendo que para mim tanto faz consumir 25 desse cara e 15 desse cara, ou consumir um pouquinho menos desse cara, que antes era 25, agora é 10, mas eu compenso consumindo mais desse. É aquela história. Para mim, eu consumo 2 pizzas e 3 maçãs, ou então 1 pizza e 5 maçãs. Tá? É como se fosse uma troca, só que uma troca que para você é indiferente. Por isso que chama curva de indiferença. Porque para você tanto faz o ponto D ou o ponto C. E mais, e o ponto E, olha lá o ponto E, ele também é equivalente ao C e o D. Por quê? Porque no ponto E, eu estou consumindo mais daquele cara aqui, olha o ponto E, mais desse cara e menos desse. E eu estou dizendo para vocês que é equivalente ao D e o C, porque eles estão todos na curva de utilidade de 15. Então, né, eu sei que essa abstração de gráfico às vezes confunde a cabeça de umas pessoas, mas basicamente o que esse gráfico está falando para a gente é dizer o seguinte, que as pessoas têm alguma flexibilidade para consumir as coisas e fazem essas trocas, tá? Que para elas não é problema. Então, de novo, aqui, se eu como pizza e fruta, eu posso comer 3 pizzas. Nesse ponto aqui, comer 3 pizzas e 4 frutas, ou então venho para cá e consumo menos pizzas, 2 pizzas, mas aí para compensar eu consumo mais frutas. E aqui é o contrário, aqui eu consumo mais pizza e menos fruta. Ou seja, esses 3 pontos têm mais ou menos a mesma utilidade para a pessoa, são equivalentes. Lógico que isso tem limite, eu não posso chegar num ponto lá em cima e falar, ó, não quero nenhuma fruta e 20 pizzas. Né? Ou o contrário, tudo fruta e nenhuma pizza. Tem que ter um balanço entre os dois, mas o balanço significa estar em algum ponto dessa curva aqui. Tá certo? Então é isso. A ideia da utilidade de curva é mais ou menos isso. Pontos que eu aceito fazer troca entre as coisas. E a gente é assim, né? Quando você compra. Quando você vai no supermercado, não é exatamente isso? Você compra um tanto de comida
um tanto de sobremesa, um tanto de coisa para o café da manhã e um tanto de produtos de limpeza. Mas tem que ser esse número exato? Tem que ser 50, sei lá, R$ 50 com sobremesa? Tem que ser 30 com comida e 20 com limpeza? Não. Você tem outros pontos, é isso que eu estou mostrando para vocês, que vocês, né, no supermercado, você pode voltar e gastar o mesmo dinheiro, o mesmo orçamento que você tinha e ter mais ou menos a mesma utilidade. Um pouquinho mais de comida, um pouquinho menos de sobremesa. Ou o contrário, um pouquinho mais de sobremesa, um pouquinho menos de comida. Né? Esses balanços, essas trocas a gente sempre faz quando a gente faz as decisões econômicas de consumo. E aí, finalmente, eu queria mostrar para vocês isso, que um consumidor, o modelo de escolha do consumidor, e todo mundo escolhe usando as duas coisas. Usando as duas coisas. Pensando na restrição orçamentária e pensando na compra de coisas que você quer e as trocas que você aceita fazer. Lembre-se, as duas coisas. Porque quase ninguém aqui é Bill Gates, certo? Não dá para chegar e falar, não tenho restrição orçamentária. Tem gente que acha que sim, não, posso sair comprando aí. Não, não é isso, não é assim. Mas se o teu orçamento é R$ 5.000, não adianta sair tentar comprar R$ 10.000. Né? O dinheiro vai faltar. Por outro lado, eu posso consumir menos também e sobrar e poupar, é verdade. Mas o modelo de escolha do consumidor mostra que a gente coloca as duas coisas juntas. O mapa das curvas de indiferença, junto, vocês viram aqui no slide anterior, isso aqui chama mapa de curvas de indiferença, junto com o orçamento. Eu junto as duas coisas, o orçamento e o mapa de curvas de escolha, mapa de indiferença, que é isso aqui. E aí eu vou e faço a minha escolha. Na prática é como se fosse isso. Na prática é como se fosse mais ou menos isso. Vamos entender essa doideira aqui. Essa curva, essa reta azul, aliás, está tudo azul aqui, podia ter botado cor diferente, né? Mas, enfim, essa reta azul aqui é o seu orçamento. O que vocês lembram que eu falei agora há pouco sobre orçamento? Tudo que está à direita do orçamento não dá para comprar. Tudo que está na linha do orçamento e para a esquerda do orçamento dá para comprar. Então, eu ponho junto as curvas de indiferença. Curva de utilidade 10, de utilidade 5, de utilidade 20. É óbvio que eu gostaria de ter mais utilidade, né? Esses pontos da curva F, dessa curva U igual a 20, o ponto F e o ponto G, seriam ótimos. Eu adoraria consumir G ou consumir F. Só que me respondam, por que eu não posso consumir F? Por que eu não posso consumir esse ponto F? Porque ele vai estar acima do orçamento. Perfeito. Exatamente, ele está fora do orçamento. Então, a ideia é ver quais pontos que eu maximizo a utilidade, ou seja, que eu posso consumir e que respeita o orçamento. Então, vamos ver esse da curva U. Na curva U, todos os pontos até chegar no H são pontos que estão abaixo do orçamento, então eu posso consumir. Qualquer ponto acima do H não dá, porque ele passa do orçamento. Então lembre-se, são só daqui para baixo. Beleza. Então, isso se fosse U igual a 10. U igual a 20 é bem mais do que U igual a 10. Então, para mim, seria maravilhoso consumir qualquer ponto aqui. Mas, como o amigo aí já disse, está acima do orçamento, não dá. Aí, vamos no U igual a 15, que é alguma coisa intermediária. O que ocorre? U igual a 15, ele é assim, ó, ele vem aqui,
No ponto C, ele encosta no orçamento e depois ele sobe. Sobe e vem para cá. Tá? Então, agora me diga, por que que eu não posso comprar D e E dentro da curva de U igual a 15? Por que que eu não posso comprar esse ponto D? Ou o ponto E, por que que eu não posso comprar esse ponto D? Porque os dois estão acima do orçamento. Isso, estão acima do orçamento, então 25, né? E o 15 não dá. Agora, o que que acontece com o ponto C? O legal do ponto C é que ele faz as duas coisas. Eu tenho essa utilidade de 15 e, além disso, eu estou respeitando o orçamento. Então, é claro que eu posso comprar o ponto H também, se eu quisesse, mas o ponto C, o lance dele ser um ponto ótimo de escolha, é que ele maximiza a utilidade, que as pessoas querem ter a maior utilidade, o maior benefício possível, dado o custo, e ao mesmo tempo ele respeita o orçamento. Tá? Então, o ponto 10, 20, 10 vezes o preço, que era 10 mil, vezes 20 vezes o preço. Não, que é 20 vezes 20, 400 mil. 400 mais 100 dá 500 mil. Então, o ponto C está no orçamento e está maximizando a utilidade de 15. Eu só não posso todos esses pontos aqui. Aliás, qualquer outra curva aqui para a direita não dá, né? Porque não respeita o orçamento. Então, eu sei que isso aqui é abstrato. Tem algumas pessoas que podem estar confusas, mas o resumo da ópera, eu sempre faço o resumo da ópera, que é para entender o conceito que está por trás disso, é que é o seguinte: as pessoas, quando fazem escolhas de consumo, elas levam duas coisas em conta. Primeiro, né, a preferência dela. Tá? A preferência. E uma curva dessa nada mais é do que combinações de preferências. Eu posso comprar mais de comida e menos de fruta, ou um outro ponto que tem menos fruta e mais comida. Primeira coisa é isso. Só que, e só isso não basta, porque senão eu ia lá no supermercado e compraria 500 toneladas de comida e 300 toneladas de fruta e levava para casa. Só que essa combinação que eu acabei de falar, ela não está dentro do orçamento. Então, aí que vem o segundo ponto. Eu combino a minha preferência, a minha escolha, eu combino com a restrição orçamentária que eu tenho no momento. Amanhã eu ganho na loteria, amanhã eu descubro aí um produto super importante, e aí eu vou conseguir vender esse produto e ganhar um monte. Ou amanhã eu sou promovido para de contador, eu sou promovido a gerente, depois de gerente sou promovido a controller, e promovido a controller vai ganhar um salário maior. Aí a restrição orçamentária, a restrição orçamentária, ela pode aumentar e ir para a direita ou para a esquerda, dependendo se você ficar mais rico ou mais pobre. Então, é isso. Basicamente, a escolha do consumidor é um compromisso entre duas coisas, entre a preferência, entre aquilo que eu quero comprar e aquilo que eu posso comprar, que é o orçamento. Tá certo? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Eu só vou passar aqui rapidinho esses dois pontos aqui. A linha do orçamento dá todas as combinações possíveis de dois produtos, dada a renda disponível e o preço atual. Foi o que eu falei lá. O que acontece com a linha orçamentária quando a renda do consumidor diminui? O item A e depois o item B. O item A, quando a renda diminui, nós mostramos um caso em que a renda aumenta. Eu estava na curva azul e quando a renda aumenta, eu passei para essa linha pontilhada vermelha. E o que ocorre quando a renda diminui? Bom, quando a renda diminui, você pega essa linha, traça uma outra linha azul
igual a essa, paralela a ela, só que mais para a esquerda. E, por exemplo, uma que vai assim, ó, do 40 até aqui perto do 20, por exemplo, tá? Ela encolhe. Quando a renda diminui, o orçamento encolhe. Então, gente, a ideia por trás disso é a seguinte: quando o orçamento diminui, aquilo que eu conseguia comprar antes, alguns pontos que eu conseguia comprar antes, eu não vou conseguir mais. Tá? Por exemplo, meu salário era R$ 1.000. Aí, putz, perdi R$ 100. Meu chefe agora falou que só vai poder pagar 900. Aí eu não vou mais poder comprar aqueles mesmos produtos. Aquele conjunto C, que vocês estão vendo aqui, que era 30 versus 10, não vai dar mais para comprar se a renda diminuir. Porque o orçamento agora vai estar mais encolhido, vai estar aqui para baixo. Talvez dê para eu comprar D, mas C não dá mais. Tá? Quando a renda diminui, é isso. C, quando um preço de um produto cai. D, quando o preço de um produto sobe. O D a gente já fez. Mas eu vou voltar lá. O que ocorre no orçamento quando um preço de um produto aumenta? O preço do produto aumenta, a curva encolhe, mas encolhe só naquele lado daquele produto que aumentou o preço. Por quê? Porque o outro produto não aconteceu nada. Então vamos supor que o minério aumentou o preço, mas os insumos não. Se o minério aumentou o preço, então ele vai para cá, ó. Vai para cá, e o outro continua a mesma coisa. Então a curva vira isso aqui, ó. Vira essa pontilhada. E a ideia é que coisas mais caras eu posso comprar menos com o mesmo orçamento. Então por isso que ele encolhe só de um lado. Por quê? Porque só aquela coisa que aumentou o preço, a outra não. A outra continua do mesmo jeito. E aí, o que acontece quando o preço diminui? Alguém tem alguma sugestão? O que acontece com a linha de orçamento quando um preço diminui? A linha vai para frente. Isso, boa. Esse ponto A aqui, né? Essa linha azul, ela iria para frente, ela iria mais para cá, por exemplo, tipo aqui, e essa continua a mesma. Então, o seu novo orçamento vai ser assim, ó. Vai ser mais aberto. Só que o outro produto que não mudou o preço, que não caiu, continua do mesmo jeito. Então, é isso. Exatamente isso. Como se deriva a curva de demanda de um consumidor individual, exercício 7 do livro, a partir das suas escolhas de consumo? Eu vou mostrar isso voltando um slide. Peraí. Na verdade, não. Isso aqui são duas coisas diferentes. Peraí. Vou voltar ali daqui a pouco. Como se deriva a curva de demanda de um consumidor individual a partir das suas escolhas de consumo? Tá. É simples. Essa é uma curva de demanda. A curva de demanda é essa curvinha azul. Lembra da aulas 3 e 4? Uma curva de demanda são todos os pontos, combinações de preço e quantidade. Então, por exemplo, esse ponto A significa que se o preço, estamos falando de minério, um produto chamado minério, beleza. Significa que se ele custasse 20, eu ia consumir 20 toneladas. Se ele custasse 10, eu já ia consumir 22. Se ele custasse 5, eu já ia consumir um pouco mais, ia consumir 30. Então, juntando esses pontos dessa curva azul que vocês estão vendo, é a curva de demanda.
Como que se deriva essa curva de demanda? Porque isso aqui a gente viu aí nas aulas anteriores, mas de onde veio isso? Vem exatamente disso que vocês estão vendo aqui. O ponto 20 era o seguinte: eu consumia 20 de minério e 10 dos outros insumos. É um ponto que está no orçamento. Agora, com o preço de quanto? Quanto que era o preço do minério? R$20. Agora, o preço caiu para 10. O preço do minério, gente, o preço do minério era 20 nesse ponto, agora o preço nesse outro ponto, o preço do minério é 10. Você que respondeu agora há pouco aí, quando o preço cai, o que acontece mesmo com a curva? Ela abre. O orçamento abre. Então, o orçamento era esse aqui. Quando o preço é 20, por trás desse orçamento aqui, desse orçamento bonitinho, o preço era 20. Mas se o preço for 10, vai ser outro orçamento. Como? Bem maior. Então, o orçamento vai ser esse daqui, ó. Quando o preço é 10. Esse orçamento aqui é só com o preço de 20, desse cara aqui. Agora, com o preço de 10, o orçamento vai ser expandido. Aí eu vou lá e procuro um outro ponto no orçamento que satisfaça as duas coisas. Tanto a compra de outros insumos, quanto de minério. E aí eu achei esse ponto B aqui. Esse ponto B vai me dar 22 de compra de minério de ferro. Então eu desço até aqui e marco esse ponto. Agora, como que eu achei esse ponto C? Olha, eu baixei o preço para 5 e mantive os insumos do mesmo preço. Quando o preço cai para 5, nossa, o orçamento expande mais ainda, né? Lembra daquela ideia? Então, é como se agora eu tivesse esse orçamentão aqui. E aí eu pego qualquer ponto, combinação possível, que seja mais insumos e mais minério, e aí vai dar esse ponto C aqui. Então, eu sei que alguns são confusos, então vamos lá de novo resumir a ideia da ópera. O resumo da ópera aqui é o seguinte: se é verdade, como é que eu construo qualquer curva de demanda por qualquer produto? É assim: maiores preços, menores quantidades. Menores preços, maiores quantidades. Então, caminhando para cá e o preço está sempre caindo, é que eu consumo mais. Então, eu trago desses consumos, dessas curvas de orçamento das outras, né, cada vez mais expandindo. Por quê? Porque o preço está caindo cada vez mais. Então, isso é a curva de um consumidor. Se tiverem outros consumidores, eu vou somando essa curva azul do outro consumidor e de outro. Dá para até fazer a curva de demanda do mercado como um todo. Isso aqui ficou para vocês como atividade. Isso daqui dá para vocês, com o que a gente falou aqui e com o que está escrito no livro e no PDF dessa aula, dá para vocês responderem bem. O ponto, só relembrando aqui, é que a escolha do consumidor ela é feita, né, pensando em duas coisas ao mesmo tempo: na preferência que ele tem e na restrição orçamentária dele. Então, ele vai pegar o ponto que satisfaz a restrição orçamentária e que, ao mesmo tempo, maximiza a utilidade. Ou seja, cai numa curva de utilidade maior possível. Então, ou seja, o que ele vai fazer é pegar a utilidade maior possível, ele vai consumir mais possível, e que ao mesmo tempo encoste e toque numa curva de orçamento. E aí vai cair num ponto assim como nesse ponto C aqui. E o ponto C é bem isso.
eu estou usando todo o meu orçamento e maximizando a utilidade. Já o ponto D não, né? Porque o ponto D está fora do orçamento. E o ponto H, por que ele não é legal comparado com C? Porque o ponto H, muito embora eu esteja usando o meu orçamento ao máximo, eu estou com uma utilidade menor. Tá? É como se no ponto C, eu estou, sei lá, satisfazendo a necessidade e no H eu estou satisfazendo a mesma necessidade, só que menos, porque essa é menos utilidade. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma colocação? Professor, eu tenho uma pergunta. Diga. As curvas de utilidade, para saber o valor da utilidade, né? Ele tem que ser dado ou dá para tirar a partir de alguma informação do gráfico? Então, é que nós não temos os números, né? Mas você que tem que mostrar, mais ou menos. Ou seja, quando você consome... Isso aqui é um modelo teórico, né? Quando você... Para explicar a ideia, quando você consome, sei lá, você em particular consome tantos reais de comida e tantos reais de frutas, né? É uma combinação sua. Então, você coloca U igual a 15. Para outra pessoa, pode ser menos ou pode ser mais. Mas o ponto aqui, para um consumidor típico, né, mais ou menos, seria esses pontos aqui vão ter mais utilidades do que esses pontos para dentro. E esses pontos para fora aqui vão ter mais utilidade do que esses pontos aqui. Sempre, né? Por definição. Agora, se você vai ser 15, para você é 15, para mim é 15 mil, é outra história, tá? Depende do consumidor. Então, no caso, você pode colocar um número qualquer para exemplificar. Numa questão, numa prova, assim, a gente daria o número da utilidade, né? Mas você pode botar um valor arbitrário para você, 15 ou 15 mil, tanto faz. Entendi, beleza, obrigado. E daí a regra é que sempre que vai para a esquerda diminui e para a direita aumenta, né? Ou para baixo, para cima. Mas por conta desse motivo. Por conta desse motivo. Para cá vai aumentando a utilidade. São pontos que eu tenho mais utilidade de consumir do que um ponto que está mais para a esquerda. Então, C ele tem menos utilidade do que o F. Mas por que eu escolhi o C e não o F? Por causa da restrição orçamentária. Exato. Então, e é exatamente na vida real essa a ideia também. Poxa, eu adoraria comprar uma Ferrari e 2 apartamentos sei lá, de cobertura no Leblon, no Rio de Janeiro. Mas por que eu não faço isso? Porque é um ponto F. Ele aumenta a minha utilidade. Eu adoraria ter esses 2 apartamentos e a Ferrari, só que meu orçamento não permite. Então é isso, como se fosse isso, né? Pontos para cá, para a direita, tem mais e mais e mais utilidade, e pontos para a esquerda menos. Essa é a ideia. Sim. Daí eu só fiquei um pouquinho na dúvida, professor, porque daí então essa atividade do capítulo 5 ela vai ficar bem pequenininha, né? Que essencialmente pega o ponto que satisfaz a restrição orçamentária com a maior utilidade possível. Não tem muito como elaborar muito mais do que isso. Explica do seu jeito. Essa atividade 5, ela é pequena, sim. É só essa questão e cada um explica do seu jeito. Então tá beleza, obrigado, professor. Muito bem. É isso aí, então. Por hoje, então, deixa eu só ver uma última coisa. É isso aí. Interromper.